Olá, meus irmãos. Que alegria retornar com vocês novamente para a gente dar continuidade à nossa série de palestras sobre liturgia de culto. Que assunto palpitante, que coisa gostosa é realmente a gente se sentir útil no reino, útil à obra de Deus, útil ao chamado, útil àquilo que realmente Deus quer de cada um de nós. Enfim, como é bom a gente se sentir útil para fazer a vontade de Deus. E nós, na última vez que nós estivemos juntos, nós falamos de algumas coisas importantíssimas referentes, tá, à liturgia de culto. Entre elas nós falamos, que para se desenvolver, tá, uma excelente liturgia de culto, o obreiro, o líder necessita ter três coisas importantes, três qualificações, ou três, volto a dizer, três coisas importantes, essenciais, fundamentais para o exercício ministerial. Não basta ter capacidade, não basta ter criatividade, não basta ser inteligente, não basta ter uma ótima formação teológica, não basta conhecer geografia bíblica, história bíblica, não basta ser um expert em hermenêutica, exegese, homilética, não basta. Tudo isto é bom, tudo isto ajuda, tudo isto deve fazer parte da nossa bagagem ministerial, deve fazer parte das nossas ferramentas para o exercício ministerial, para desenvolvermos o chamado de Deus. Porém, três coisas fundamentais para que o nosso ministério seja um ministério profícuo, seja um ministério bem-sucedido, abençoado e, sobretudo, um ministério, aleluia, um ministério grande, um ministério forte, poderoso e, sobretudo, um ministério abençoador de vidas. Quais são essas três qualidades que você precisa para exercer o ministério, para exercer o seu trabalho na casa de Deus, a sua diaconia na casa de Deus, né? Primeiro, vocação, chamado. É impossível praticamente se ter um ministério bem-sucedido se você não tiver um chamado de Deus, né? Não for chamado pelo Senhor. Não adianta, né? O púlpito, a casa de Deus, tá? A ministração da palavra, tudo aquilo que está relacionado com a casa do Senhor, a liturgia de culto, ela precisa obrigatoriamente passar pelo chamado, né? Não adianta ser um oferecido, não adianta querer fazer as coisas, não adianta querer demonstrar dotes, não adianta querer aparentar se você não tem um chamado de Deus, tá? Desde os tempos remotos, desde os tempos antigos, desde o começo, né, que nós podemos então entender, tá? Como o começo de Deus, como o tempo de Deus, o kairós de Deus, nós entendemos que todos os homens, quer foram patriarcas, sacerdotes, levitas, até mesmo os reis, todos eles, né, passaram pela sabatina de Deus, tiveram um chamado de Deus, foram escolhidos por Deus. Alguns que foram escolhidos pelo homem, lamentavelmente sucumbiram, lamentavelmente foram envergonhados e não chegaram muito longe. Por quê? Porque nós entendemos que não é fácil exercer o ministério se não tivermos uma chamada de Deus. Foi assim com Abraão, foi assim com Moisés, foi assim com Josué, o seu sucessor, foi assim com os grandes homens da Bíblia. E no Novo Testamento não foi diferente com os discípulos, né? Veja bem, haja visto que os discípulos, eles foram escolhidos a dedo pelo Senhor.
Eles foram chamados pelo próprio Senhor Jesus para fazer parte do seu ministério, fazer parte do seu grupo seleto de homens para o exercício do ministério. É bem verdade, nós aqui temos como base o que Paulo escreveu a Timóteo. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja, almeja, não é pecado desejar. Agora, espera o seu tempo, o seu momento, converse com Deus, fale com Deus e, acima de tudo, espere Deus chamá-lo. Não passe da frente, né? Não passe na frente, né? Não como nós vemos no ditado, né? Bem brasileirinho. Não passe a carroça na frente dos bois. Espera o seu tempo, que certamente Deus te honrará. Segundo, preparo, capacitação. Nós já falamos, estou só dando uma recapituladinha aqui nesta palestra de hoje, nesta aula de hoje, sobre a liturgia de culto, né? Preparo, capacitação, né? Você deve buscar preparo, deve capacitar-se, reciclar-se. Você deve realmente procurar ajuda, não somente através das redes sociais, mas também da internet, né? Mas também através de livros, através de dicionários bíblicos, através de chave bíblica, através de bíblias de estudo, até porque hoje nós temos uma infinidade de materiais à nossa disposição, que estão aí para que nós possamos então desenvolver o nosso ministério com bastante profundidade, conhecimento e, sobretudo, preparo, ok? Terceiro, dedicação, estudo da palavra, debruçar-se sobre a palavra, estudar a palavra, mergulhar na palavra. Eu disse aqui, quero recapitular, a Bíblia é um poço sem fim, é um oceano. Quanto mais você mergulha, quanto mais você medita, mais segredos, mais mistérios, coisas lindas você vai descobrir neste livro fantástico, maravilhoso que é a Bíblia Sagrada. Diga-se de passagem, o livro mais vendido no mundo inteiro, ok? Então, aí está, para que você possa, então, ter isso em mente. Também nós falamos aqui sobre o obreiro e a liturgia de culto, né? Nós falamos sobre postura, vestimenta, linguajar, empatia, desenvoltura e a criatividade, ok? Inclusive nesta questão, dentro desses itens, né? Postura, vestimenta, linguagem, empatia, desenvoltura e criatividade, eu quero destacar o C, tá? E a E. C, linguagem. Olha, gente, eu tenho visto alguns pregadores e pastores usarem uma linguagem bastante pobre e, diga-se de passagem, em alguns casos, uma linguagem imprópria para o altar, para o púlpito, com palavras de baixo calão, palavras ridículas, palavras feias e palavras até imorais, ok? Palavras que realmente não condizem com o microfone, com o púlpito e com aqueles que nos ouvem. Então, cuidado com as palavras, cuidado com a sua maneira de se expressar, né? Dizer alguma coisa, falar com um amigo, falar com pessoas, falar numa empresa, falar dentro de um grupo, numa atividade secular, numa atividade já não é aconselhável, você imagina no púlpito, né? Por exemplo, né, eu tenho visto algumas pessoas usar uma expressão, irmãos, tem pessoas que às vezes não tem o que fazer e vem encher o saco do pastor. Eu já vi, tenho visto, e recentemente eu vi alguém usar essa expressão na internet, né? Usar a expressão, caramba, que isso, que aquilo. Gente, a gente precisa ter um certo cuidado, ok? Com algumas expressões. E tem expressão que eu nem vou citar
porque são expressões de baixo calão, palavras de baixo nível ou de baixos níveis, e não condiz com o linguajar de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, daqueles que usam a tribuna ou microfone para se dirigir à santa noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor, ok? Desenvoltura e criatividade. Peça a Deus. A Bíblia diz, Pedro, que se alguém tem falta de sabedoria. Eu gosto muito do livro de Pedro e do livro de Tiago, porque são livros que nós, pastorais, são cartas que nos trazem conteúdos maravilhosos, são cartas resumidas, pequenas, e que você lê, em 2 horas você lê esses 3 livros, ok? Se bem que devemos ler, né, mastigando, comendo, triturando, meditando, para tirar tudo aquilo de bom que tem nesses capítulos, ok? Desenvoltura e criatividade. O púlpito, você precisa pedir a Deus desenvoltura, tá? Para quê? Para que realmente você atinja a plateia, aqueles que te escutam, para que realmente, através da empatia, da simpatia, através da graça de Deus, através do conhecimento, não somente teórico, ok? Não, científico, filosófico, não. Mas que você possa realmente prender a atenção do povo e que as pessoas sintam vontade novamente de voltar a este lugar, a este santuário, a esta casa de oração, para cultuar a Deus e também porque se sentiram bem, porque foram bem acolhidas, porque a liturgia de culto é chamativa, é carismática, é fantástica, né? É alegre, é dinâmica, ok? Isso eu chamo de desenvoltura. E também a criatividade. O homem de Deus precisa realmente ter criatividade. Se alguém tem falta de sabedoria, peça-lhe a Deus que se lhe há dado gratuitamente, né? Então, pedir a Deus que Deus dê desenvoltura e criatividade para que seja um culto inteligente, o culto de Romanos 12, 1. Né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício, primeiramente, vivo. Segundo lugar, um culto vivo. Né? Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o culto inteligente, o culto da razão, o culto criativo, ok? E isso é muito importante na liturgia de culto, ok? Templo ou casa de Deus, também recapitulando, espaço físico, interno e externo. Átrio ou santuário, onde o povo se congrega para louvar ao Senhor. Altar, lugar importantíssimo, ok? Importantíssimo, o altar. O altar não é para qualquer um. O altar não é um lugar para chamar atenção. O altar não é um lugar para estrelismo. O altar não é um lugar para você se apresentar. Até porque o altar não é um palco de teatro, um palco de cinema. Não, o altar não é um lugar para chamar atenção. O altar é o lugar santíssimo. É o lugar de onde Deus fala, né? Através dos seus santos, através dos seus homens, através dos seus líderes, através dos seus chamados, vocacionados. O altar é o lugar de onde Deus se comunica com a noiva do seu Filho Jesus Cristo. O altar é um lugar onde se ministra, se transmite a palavra de Deus para aqueles que nos ouvem, né? Então hoje não temos mais o lugar santíssimo, mas o altar hoje ocupa o mesmo, tem o mesmo significado, tá, do lugar santíssimo, onde o sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício por toda a nação, ok? Então cuidado com o altar. Cuidado, ainda bem que hoje Deus não mata, né? Pensamos assim, né? Porque naquele tempo, se o sacerdote não estivesse com a vida no altar, com a vida em dia, ele morria fulminado lá dentro do lugar santíssimo. Eu acredito que nesses últimos dias, se Deus fosse agir da mesma forma, olha lá,
era muito pastorzão, era muito profeta, era muito pseudo-pregador e missionário que ia morrer queimadinho, torradinho no altar, no púlpito, porque lamentavelmente, vergonhosamente, tristemente, os nossos púlpitos têm sido profanados por adúlteros, por pornográficos, por beberrões, por homens amantes do dinheiro que fizeram da igreja um negócio para o seu bel prazer, com salários vergonhosos. Ok? Pastor, o senhor é contra o salário do obreiro? Não. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário, porém digno do seu salário. Não? E não sou contra, tá? O pastor ter um bom carro, morar numa boa casa, ter uma vida digna, isso é bíblico, isso é bom, isso é maravilhoso. Mas não ostentação, não a ostentação, não a luxúria, não a saquear a igreja, a noiva do Senhor, o caixa da igreja e fazer da igreja, tá, um negócio familiar, inclusive. Porque hoje a igreja passa de pai para filho, de pastor para genro, e aí vai. Hoje é uma vergonha, ok? O que estão fazendo com a casa de Deus. Bom, não é o nosso caso. Tá? Se bem que isso também está dentro da liturgia de culto, ok? Então, né, o altar não é um lugar para você se mostrar ou apresentar os seus dotes ou querer chamar atenção. O altar é um lugar de adoração a Deus, é o lugar de onde Deus, através de nós, né, se comunica com a sua igreja. Nós somos apenas um canal, nós somos apenas um instrumento, uma ferramenta. Recebemos e transmitimos. Recebemos e transmitimos. Somos um condutor. Somos, né, um cabo que está conectado lá em cima, tá? Na central celestial, e de lá vem a mensagem e nós transmitimos então à igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. Pelo menos essa deve ser, tá, a nossa postura, a nossa intenção, ser um canal de bênção nas mãos do Senhor. Ok, gente? Outra coisa, dentro desses espaços deve-se submissão ao líder, ok? Então, você que é obreiro, você que está começando seu ministério, aprenda uma coisa. Se você hoje é submisso ao seu pastor, ao seu líder, ao seu presidente, em algumas igrejas, ao seu apóstolo, ao seu bispo, que não é o nosso caso, nas Assembleias de Deus, não adotamos, né, esses cargos, né, não temos nada contra quem adota, quem pratica, nós já estamos satisfeitos com o pastorado, ok? Porém, eu creio que daqui uns dias vai aparecer algum arcanjo por aí, viu? Porque os homens estão tão cheios de cargo que o pastorado já não bastou. Já foi pro bispado, agora apostolado, daqui uns dias vem pro arcanjo, né? Arcanjolado. E olha lá se não chegar no querubim, no serafim ungido, né? Eu tenho um amigo que tem o hábito de me ligar, passar mensagem, e aí, querubim ungido? Um homem de Deus, um amigo meu, um pastor mexicano, ok? Meu abraço a eles. E nós, inclusive quando eu estive na cidade do México, nós ministramos para pastores e eu falei sobre isso, sobre estas questões muito importantes. Num dia todo nós estivemos reunidos com a liderança de Puebla e também a cidade do México para tratar de assuntos ministeriais. Dentro desse espaço você deve submissão ao líder, isto é, aprender uma coisa, que você, se você for um obreiro obediente, um obreiro submisso, um obreiro que ouve o seu pastor, o seu líder, a sua liderança, certamente o seu ministério será um ministério bem sucedido. Certamente a sua chamada será uma chamada fantástica, uma chamada poderosa e, sobretudo, uma chamada bem sucedida, porque Deus, Ele preza muito e Deus, Ele realmente é aquele que instituiu a submissão. Ok? A submissão é algo bíblico. A submissão é algo que tem muito a ver com a palavra de Deus. Uma das razões da queda de Lúcifer
e principalmente podemos dizer assim que a causa primordial da sua queda, da sua tragédia, de ser expulso do céu, foi a insubmissão. O contrário da submissão, ok? A sua rebeldia. E lamentavelmente hoje nós estamos vendo e vivendo um tempo de muita rebeldia. Ou o camarada não concorda com o seu líder, com o seu pastor, ele sai, ele rompe, sai muitas vezes sem a bênção de Deus, a bênção do seu pastor. E como é importante sair abençoado, sair pela porta da frente, não dos fundos, sair com a cabeça levantada, sair realmente, em paz. Mas hoje o que nós estamos vendo é o contrário. Sai e já na outra esquina, ou mais adiante, se funda um ministério, se funda uma igreja, se abre uma porta. Para quê? Para arrebanhar membros, crentes e filhos da ex-igreja da qual pertencia. Ok? Da igreja anterior da qual fazia parte. Isto a Bíblia chama de rebelião, rebeldia. E é importante observar isso, ser submisso ao seu líder para que você possa ser bem sucedido, ok, gente? Então, aí nós estamos falando do templo, da casa de Deus e como devemos ser, nos comportar nesse espaço. Físico interno e físico externo. Átrio interior, átrio exterior. Né? Gente, lembrete importante, e isso está relacionado com a ética. Se você foi convidado, eu estou sendo bastante sucinto, objetivo nestas aulas, nestas práticas, para que a gente não torne estas conversas, que nós estamos tendo, esses momentos de meditação, no que diz respeito à obra de Deus, desenvolvimento do meu chamado, da minha vida ministerial, cansativo, repetitivo, Lembrete importante está relacionado com a ética. Ética, uma coisa importantíssima. Quantas pessoas antiéticas, quantas pessoas pesadas, quantas pessoas inconsequentes, quantas pessoas insolentes, quantas pessoas, antipáticas, pessoas que realmente causam prejuízo incalculável no reino de Deus, na obra de Deus, na casa de Deus, devido à sua falta de ética. E a ética também está inserida na liturgia de culto. Seja ético. Ética. Quando você for convidado para fazer parte da liturgia de culto, ou para administrar a liturgia de culto, ou para dirigir um culto, ok? Então, cuidado. Se você foi convidado para fazer a leitura oficial do culto, faça a leitura. Não queira pregar. Porque certamente o seu líder, o seu pastor, ou dentro desta liturgia, dentro deste culto que será dirigido, já alguém está escalado para ser o ministrante, para ser o garçom, para alimentar a noiva do Cordeiro, a igreja do Senhor. Então, se você for convidado para fazer a leitura, faça a leitura. Faça a leitura, ore e não deixe a igreja de pé 10, 15 minutos e fique falando e repetindo e querendo demonstrar espiritualidade. Seja sábio. Faça uma leitura com autoridade, com graça de Deus, com unção de Deus. Se você for convidado para logo seguir fazer a leitura e orar, então faça a leitura, ore e entregue o púlpito ao liturgiante, aquele que está na condução da cerimônia, na condução do culto, aquele que está encarregado da liturgia de culto para este dia, ou para aquele dia, ou para aquela ocasião, ou para aquele culto, aquele evento, aquele congresso, seja lá o que for, ok? Se você foi convidado para fazer uma oração, ore. Não queira pregar, não queira ensinar. E outra coisa, seja objetivo na sua oração. Ore com graça de Deus, ore com unção de Deus, ore com coração quebrantado e faça com que esta oração alcance o coração de Deus, ok? Chegue no céu. Ainda que uma legião de demônios, como aconteceu com Daniel, tente impedir a tua oração,
tenha certeza que se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e vai orar dentro desta liturgia de culto, certamente os anjos do Senhor, os mesmos que batalharam por Daniel, vão batalhar por você, vão quebrar esta corrente, esta muralha de demônios, vão destruir e vão abrir espaço para que a tua oração chegue à presença do Pai, à presença do Senhor, à presença do nosso Abba, ok? Se você foi convidado para cantar, cante, não encha a linguiça, não pregue, não lê a Bíblia. Antes de cantar eu quero ler um versículo da palavra de Deus, antes de cantar eu quero dar um testemunho, antes de cantar eu quero... Oh, o sangue de Jesus tem poder. Meu irmão, minha irmã, querido, tá? Participe da liturgia de culto dentro daquilo que você realmente foi convidado para fazer. Não passe adiante. Não queira fazer aquilo para o qual você não foi chamado. E se você pedir oportunidade, você sinta feliz e honrado de estar, então, fazendo parte da liturgia de culto, cantando, louvando a Deus, orando, qualquer outra atividade que você foi convidado para fazer, mas desenvolva e entregue a tribuna e deixe que a carroça ande, ok? Que as coisas aconteçam. Vamos lá. Homilética, hermenêutica, tipo de sermões para hoje, para esta aula de hoje, para essa palestra de hoje. Homilética, arte de pregar com eloquência, é o que quer dizer homilética, ok? Isso aí a gente não deve nem aqui estar falando de liturgia de culto, porque se é para uma aula, é para uma faculdade, é para um curso teológico, um básico em teologia, média em teologia, que todo mundo que estuda vai aprender isso nesses cursos teológicos, seja no médio, no básico, no médio, ou até mesmo lá dentro da faculdade, nas aulas, né, presenciais ou virtuais. Homilética, arte de pregar com eloquência, gênero ou método discursivo mediante o qual se realiza um sermão religioso, uma pregação. Isso é homilética, tá? Repetindo, arte de pregar com eloquência, gênero ou método discursivo mediante o qual se realiza um sermão religioso. Bacana, né? Ok? Hermenêutica, etimologia ao estudo da origem das palavras e suas mudanças estruturais, ok? Arte ou técnica de interpretar e explicar um texto ou um discurso, ou, né, um texto ou discurso, ok? Isso é hermenêutica. Tipo de sermões, eu gosto muito disso, né? Primeiro, temático, estrutura em torno de um texto. O termo já diz, temático, isto é, funciona em torno de um tema. Ok? Você escolhe um texto, um versículo, e em cima disso, ou em torno disso, você desenvolve um tema e você então ministra a tua palavra. Pode fazer, né, através de tópicos, o tema, tópicos, e aí você então desenvolve a sua pregação de acordo com aquilo que o Espírito de Deus lhe direcionar, lhe dirigir, e certamente vai ser uma bênção. Textual, estruturado a partir de um texto escolhido. O termo já diz, textual, quer dizer, vem de um texto, né? Isto pode ser uma parábola, pode ser através de uma história bíblica, através de um ensinamento, né? Bíblico, teológico, escatológico, não importa, ok? Então você escolhe o texto e a partir daquele texto você então desenvolve o seu termão. Isto funciona muito bem, principalmente para os ensinos de Jesus, as parábolas de Jesus, os milagres de Jesus. Muito bacana, ok? E expositivo, né? Estruturado em torno de um texto que normalmente é mais longo, ok? Que é usado no sermão textual. Então, quando você realmente apanha 2, 3 capítulos e você desenvolve, ok?
pregações, inclusive pode ser continuadas, tá? Inclusive pode ser em forma de estudos bíblicos. Você então vai trabalhar expositivamente, tá? Esses pensamentos, esses ensinos, essas pregações. Dependendo do tempo que você tenha dentro da liturgia de culto, você pode até em 1 hora, quem sabe, trazer um sermão expositivo riquíssimo, tá? Em ensinamento para a igreja do Senhor, ok? Então não se esqueça, 3 tipos de sermões: temático, textual e expositivo. Vá preparado para a casa de Deus, ok? Quanto tempo estimado nesta aula, nesta palestra, nós queremos falar sobre isso com bastante ênfase, ok? Tempo estimado para o uso do púlpito, quando eu for convidado para fazer alguma coisa, para dizer alguma coisa, ou para participar, então, deste culto, deste evento, dentro desta liturgia, tá? Então, vamos lá. Saudação. Quanto tempo eu tenho se me for franqueado a oportunidade para usar, para falar dentro da liturgia de culto, ok? Quanto tempo? Vamos lá. Primeiro, eu fui convidado para trazer uma saudação à igreja. E nós entendemos que uma saudação, ela não pode ultrapassar de 5 minutos. Gente, em 5 minutos, com bastante graça, rapidez, sabedoria, eu posso trazer uma saudação abençoadora e deixar o povo com água na boca para me ouvir mais, ok? Segundo, um testemunho. Eu posso usar de 5 a 10 minutos como máximo, tá? Do tempo dentro do culto, dentro dessa liturgia, para então dar o meu testemunho de uma forma bem resumida, sucinta, edificante e, sobretudo, abençoadora para aqueles que vão me ouvir ou ouvir o meu testemunho, o meu depoimento de algo que o Senhor realizou na minha vida ou fez comigo ou através de mim, ok? Terceiro, uma palavra, 10 a 15 minutos arrebentando. Acredito que dentro deste tempo, Deus pode fazer algo extraordinário através da minha e da sua vida. Quer seja você um cooperador, um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, tá? Um visitante que está visitando a igreja, o pastor quer te honrar, né, para que você traga uma palavra à igreja, né? Então, deixa Deus te usar. E faça uso desta palavra com sabedoria, graça, unção, autoridade, e certamente você será convidado para novamente retornar a esta sagrada tribuna para trazer então uma mensagem de Deus, ou futuramente, quem sabe, ser convidado para ministrar, para pregar nesta igreja ou neste santuário ou nessa denominação, ok? Quarto lugar, mensagem oficial. Você foi convidado